Estamos de volta aqui na Web Seguros TV, um programa TV Geração Z. Eu até me desculpa, me distraí um pouquinho, porque chegou uma pergunta bastante interessante aqui da Heloísa. Ela disse assim: sua voz é maravilhosa, por isso seu conteúdo nos livros torna-se muito atraente. Você também é fonoaudiólogo? Obrigado, Heloísa. De formação, não. Sou professor de oratória, sou radialista, sou cerimonialista, sou escritor, sou jornalista, sou advogado, mas fonoaudiólogo não. Gostaria até de ser, porque agregaria alguns elementos mais para orientar pessoas no melhor uso desse instrumento extraordinário, desta riqueza com que Deus, o grande arquiteto do universo, nos galardoou, a nós, que somos sua imagem e semelhança, o dom maravilhoso da fala, da comunicação. Antes do JB entrar no assunto do livro, do audiolivro Homens São de Marte, Mulheres São de Morte, eu quero, falando em educação securitária, o JB Oliveira também foi professor da Escola Nacional de Seguros, faz e fez muita palestra pela Funenseg Brasil inteiro, e é justamente da Funenseg que eu gostaria de falar com você que está nos assistindo. Quando a gente fala em educação securitária, nós estamos falando de Escola Nacional de Seguros. É um curso que vai formar inspetores de riscos médios. Antes do contrato de seguros, de uma cobertura de seguros, a figura do inspetor de riscos se faz presente. É esse profissional que irá verificar as condições do objeto a ser segurado para que uma seguradora possa subscrever um risco. Atualmente, as companhias têm enfrentado dificuldades para encontrar inspetores especializados em avaliar riscos médios. Ciente desta demanda, a Escola Nacional de Seguros desenhou o curso técnico Formação e Capacitação de Inspetores de Riscos Médios, Ramos Elementares, que está com inscrições abertas no Rio de Janeiro. O curso tem duração de 2 meses aproximadamente e inicia agora, logo após o feriado, 9 de setembro. O investimento é de R$ 2.270, que pode ser parcelado. Para participar, o pré-requisito é o ensino médio completo. Maiores informações podem ser obtidas no portal www.funenseg.org.br, está aí na tela de vocês, ou pelos telefones 0 operadora 21 3380 1543. Esta é a Escola Nacional de Seguros. Eu ia cometer uma imprudência, que na verdade não é imprudência, eu ia colocar o texto para o JB ler. Como ia ficar maravilhoso esse texto da Funenseg. Mas não foi tão ruim assim. Foi ótimo, JB? Foi muito bom. Afinal de contas, olha, tem tanta pergunta chegando para você, ele não vai conseguir responder ao vivo. Podem encaminhar para o meu site. Vou depois passar o site do JB. Antes de falar sobre Homens São de Marte, Mulheres São de Morte, rapidinho, JB, na sua opinião, ainda temos bons oradores no Brasil? Temos. São raros, mas temos. Volta e meia ouve-se aí alguém falar bem. O meu ex-presidente da OAB, que todos conhecem, Luiz Flávio Borges Durso, é um bom orador, porque ele sabe dosar da maneira correta aquilo que ele tem que dizer, ou seja, o conteúdo com uma forma. Esses são os 2 ingredientes de qualquer comunicação. Conteúdo, que é aquilo que você tem que dizer, ou como dizia um vereador da minha terra, haja o que hajar, isso é o conteúdo, e a forma é a maneira como você vai dizer. Se você souber usar a forma correta, alternando a voz, dando inflexões, dando um andamento mais rápido ou mais lento, de acordo com o momento, introduzindo aqui e acolá alguma coisa mais leve, você estará conseguindo dominar qualquer tipo de público. E nós temos alguns oradores que conseguem fazer isto. Volto a dizer, não são como aqueles do passado, mas são bons. A gente falava do repórter Esso. Sim. Me lembro de Ferreira Martins, Irineu Toledo, Valéria Grilo, Madalene Alves, e tantos outros que têm a voz tão bonita como a sua. Obrigado. A voz é marcante. Sim. Tanto é que em publicidade e propaganda, vocês sabem disso, a voz atrelada a um produto, a um serviço, sempre remete àquele produto ou serviço.
um dublador de um ator estrangeiro, você sempre ouve a voz, lembra daquele ator, assim por diante. Um assunto para o JB voltar aqui para falar sobre isso. Voltarei com muito gosto para falar sobre vós. O JB, as pessoas na vida estão procurando oportunidades, seja em vendas, seja de emprego, seja de um bom relacionamento, enfim, nós estamos sempre à procura de oportunidades. E as pessoas, elas têm uma dificuldade entre olhar e ver uma oportunidade. É isso mesmo? É isso mesmo. Numa das palestras que faço sobre comunicação, eu começo dizendo dos paradoxos da língua portuguesa. São palavras que parecem iguais, mas não são. Por exemplo? Olhar e ver. Alguns dicionários trazem até como sinônimas estas palavras, mas não são. Porque às vezes você olha e não vê. Observe uma coisa, o cidadão acaba de olhar no relógio. Pergunte a ele que horas são. O que ele vai fazer? Vai olhar no relógio de novo. Eu costumo também dizer que entre homem e mulher, a diferença é que o homem olha muito mais. O homem é um olheiro juramentado, está sempre olhando. Principalmente quando passa um homem por uma mulher. Ele olha, documenta, filma. Não contente de olhar assim de frente, ele ainda continua olhando, sujeitando-se até a um torcicolo. A mulher passa olhando um ponto no infinito. Mover a cabeça, nem pensar. Ela não move sequer a pupila, mas ela vê, porque ela tem a capacidade de ver mesmo sem olhar. E o homem, às vezes, olhando, não vê. É curioso, mas em festa acontece isto. Os dois estão frente a frente, aí ela diz assim, olhe quem chegou. O que é que o homem faz? Olha, e leva um cutucão. Não é para olhar assim. Estabeleceu-se a confusão na mente dele. Porque, para nós, na nossa língua, no nosso dialeto, que é o hominês, olhe é o imperativo afirmativo do verbo olhar. Volte os olhos para. Claro. Mas no outro dialeto, no dialeto que ela usou, que é o mulherês, olhe não é imperativo afirmativo, nem negativo, nem verbo é. É uma mera interjeição. Do mesmo tipo de imagine, puxa. Acontece que quando ela fala imagine, você não precisa imaginar nada. Quando ela fala puxe, você não tem que puxar nada. Quando ela fala olhe, não tem que olhar nada. Fique parado, estático. Apenas amplifique a capacidade auditiva, porque este olhe dela quer dizer apenas que ela vai tecer considerações aleatórias a respeito de alguém, geralmente do sexo feminino, que acabou de adentrar o recinto. Isto provavelmente tem base científica. Eu até agora mostro para vocês esta obra mais recente do J. Aliás, não sei se é a mais recente. Não, a mais recente. A mais recente é Mostrando a Língua. Isso. Vai um abraço aqui ao Ralph, que acabou de fazer um programa maravilhoso, que é o programa de livros que ele faz aqui. E ele cita muito isso, então estou parecendo o Ralph aqui, mas não sou o Ralph. Homens são de Marte, mulheres são de morte, Mostrando a Língua, está aqui, mas sobre Homens de Marte e Mulheres de Morte. Por que esse título, JB? Perguntam sempre, né? Claro que já perceberam que há uma relação com o sucesso de John Gray, chamado Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Ele deu esse título porque diz que a comunicação entre homem e mulher é alguma coisa tão distinta que parece que vieram de planetas diferentes. O homem teria vindo de Marte. Marte é o nome do deus mitológico da guerra. Lá, em Marte, os valores são competitividade, capacidade técnica, competência para vencer, etc. Em Vênus, e Vênus é o nome da deusa mitológica do amor, esses valores existem, mas há outros maiores, por exemplo, solidariedade, companheirismo, compreensão, ajuda mútua. Isto faz com que o homem desenvolva hábitos competitivos
E, consequentemente, ele está sempre sozinho e lutando. A mulher não, ela desenvolveu hábitos solidários. Ela brinca de casinha, de comidinha, de sala, estão todas juntas e não precisam competir. Aí chega a idade adulta e isso acompanha os dois. Na festa, aquela mesma festa. Que ela pediu para eu olhar. Ele exato. Não devia ter olhado. Não devia. Algumas agora já dizem assim, não olhe agora, porque senão ele vai olhar. Mas nessa mesma festa chega um momento sagrado do xixi. O homem se levanta e vai sozinho. Nenhum vai dizer para o outro, quer ir comigo fazer xixi? Claro que não. A mulher levanta e não precisa dizer nada. Ela só levanta a bolsinha e já vem todo o enxame atrás. Vão todas juntas ao banheiro. Ou seja, ele tem hábitos solitários, ela tem hábitos solidários. Lá no banheiro, tem uma série de mitórios, ele vai procurar aquele que está mais distante dos outros. Lógico, claro. Ela não, ela se senta, a amiga senta ao lado, começam a conversar e fazem ali um bate-papo. Estas observações e outras estão no audiolivro Homens são de Marte, Mulheres são de Morte. E elas são de morte porque representam, em determinados momentos, a morte para nós. Por exemplo, sábado à tarde, você está refestelado no sofá, com aquela bermuda, aquela camiseta que você só usa em casa. Mão esquerda com a indefectível latinha de cerveja. A mão direita com controle remoto, claro. Movendo apenas 2 dedos e usando apenas 2 neurônios. Naquela tranquilidade, naquela serenidade, calmo, até que ela chega. Aí é a morte. E eu digo que ela não vem sozinha, ela vem com a amiga Jaque. Conhece? Já que você não está fazendo nada, e pronto, já lhe dá alguma coisa para fazer. Por isso, talvez que Gisele Ginte, corretora de seguros Rio de Janeiro, obrigado Gisele, pergunta, JB, é verdade que os clientes homens preferem receber fornecedoras, mulheres e vice-versa? Parabéns pelo excelente programa. Ela está perguntando se realmente o homem prefere receber a corretora e o cliente homem, mulher, quer receber um corretor homem. Será que é por isso? Entre outras coisas, sim. O homem, recebendo uma mulher, ele vai ser mais delicado, vai ser mais cortês, vai ser mais atento. E a mulher recebendo um homem, como é o sexo, eu detesto essa expressão sexo oposto. É oposto para os outros, para mim é ideal. Recebendo alguém do outro sexo, que tem outro pensamento, ela se torna mais atenta. Ela vai ouvir melhor. Porque o homem, em si, por princípio, ele é mais desatento, ele é mais desligado. Quando vem uma mulher falar com ele, até por atenção, ele se torna um pouco mais atento. Se é um outro homem, aquilo que ele está falando entra por um ouvido e sai por outro. E a mulher, ao receber a visita de um homem, ela sabe que ele vai falar de maneira mais objetiva. E se é uma visita de negócio, esta objetividade é importante. Então, JB acabou de responder uma pergunta que veio de Lambert, Y. Lambert, um abraço, pela foto é uma mulher, perguntando quais as maiores virtudes de uma mulher em vendas se comparado aos homens. Eu acho que você já colocou... em linhas gerais. Em linhas gerais. Aliás, a capacidade que ela tem de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e nós não temos, não é, JB? Pois é, o homem age por monoprocessamento, ele faz uma coisa de cada vez. Por isso, se ele estiver dirigindo o carro e procurando um número na rua, o que ele faz? Tira o som do rádio. Não dá para ele ouvir rádio e procurar o número. Pois é verdade, né? Quantos já fizeram isso? Quantos? Olha, o pessoal está dando risada aqui atrás, vocês não estão vendo aí, tem bastante gente aqui, pessoal da técnica e tal, porque é muito engraçado, porque é uma realidade. Quando você se vê nessa situação, você fala, nossa, que ridículo, né? Abaixei o som para procurar o número. E se a mulher estiver ao lado falando,
ele vai passar. Vai passar direto. Vai passar e ela vai dizer, você passou, você passou. E a justificativa dele, é claro, você está falando. Ou seja, não dá para ele ouvir o que ela está falando e procurar o número da rua. Ele precisa fazer uma coisa por vez. A mulher não. Ela está lá em casa, assistindo à televisão, vendo todas as maldades feitas pela vilã ou pelo vilão contra a pobre da mocinha, o idiota do mocinho, que é sempre um idiota, nunca sabe de nada. Ela está vendo tudo aquilo, aí toca o telefone, ela leva a mão ao telefone, ouve as confidências de sua amiga, com todos os detalhes, e ainda vê o que está se passando lá na cozinha. Ela tem essa capacidade e pensa que nós temos também. Senhoras, não temos. É uma pergunta que vem aqui de Sheila B. Ela é da Yasuda Seguros, mas aqui podemos falar marcas, não há problema nenhum. Aliás, vai um abraço ao vice-presidente Luiz Macoto, que esteve aqui falando sobre gerenciamento de risco. Grande abraço para o Macoto e a equipe Yasuda. Ela dizendo, resumindo rapidamente, são 140 toques aqui, marido e mulher trabalham juntos, o homem detesta que a mulher dê palpite na vida dele. É verdade isso? É verdade. Esse é um dos pontos que está no audiolivro. É 1h30 de conversa sobre as diferenças comunicacionais, neuronais e comportamentais entre homem e mulher. Só a mulher tem intuição, JB? Não. O homem também tem intuição, mas não usa porque é uma anta. Ele às vezes está procurando alguma coisa e aí ele tem uma intuição. O que ele faz? Ele compara a intuição, que é etérea, com aquilo que ele tem na mão, que é concreto, documento, tangível. Ele fica com aquilo e despreza a intuição. O dramático é que, mais à frente um pouquinho, ele vai perceber que se ele tivesse dado um pouco de atenção à intuição, ele teria resolvido o problema. A intuição é quando o nosso espírito dá um pulinho à frente e volta. A mulher, quando tem uma intuição, ela tem coragem de seguir a intuição. Ela despreza a parte material e segue uma intuição. Alguns homens talvez tenham até essa capacidade, Sim. Mas no geral, realmente, talvez por isso, JB, que vem a expressão que atrás de um campeão, de um vencedor, há sempre uma mulher dando palpites. Então não se incomode com palpites. É verdade, as mulheres dão palpite no que os homens fazem, por isso eles detestam isso? Você detesta que mulheres deem palpite? Não, eu já aprendi. São 42 anos casado com a mesma mulher. Aliás, ela é um pouco arrogante. Como é o nome dela, JB? Tereza. Minha querida Tereza. Ela é um pouco arrogante. Às vezes ela diz assim, você não vive sem mim. E eu respondo, é claro, você não deixa. São 42 anos. Mas eu aprendi a valorizar a opinião feminina. E a mulher, quando dá uma opinião, é porque ela percebeu alguma coisa errada que você vai fazer. A sua sensibilidade, a sensibilidade feminina, permite-lhe ver alguma coisa ali na frente. Permite, na análise de uma pessoa, pelos traços, pelos gestos, pela colocação de voz, perceber o índice de honestidade que nós não percebemos. Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, vai acontecer. Você quer fazer uma sociedade. Não fala nada para a mulher, para ela não dar palpite. Mas ela descobre. E na primeira oportunidade ela diz, esse negócio que você vai fazer é furado. Esse camarada aí é um picareta, está na cara, a gente vê na cara dele, na maneira dele falar, na maneira dele agir. O homem diz, imagine, eu já fiz estudo de viabilidade econômica, de aceitabilidade do mercado, de retorno da aplicação, está tudo redondo. E esse meu amigo, jogamos muita pelada lá no Tatuapé, na Você Moca. só vê maldade em tudo. Você vê maldade em tudo, isso é implicância. Às vezes, lá dentro, ele acha que ela tem razão, mas não quer dar o braço a torcer, porque o homem é essa criatura que sabe que vai dar uma mancada e dá. O resultado, faz um negócio, quebra a cara do jeitinho que ela falou, tem um prejuízo daquele e veio a pior parte. Qual é? Não é o prejuízo financeiro. Dinheiro você perde e recupera. É aquele dedinho indicador com a unhinha esmaltada, voltado para o seu nariz
e a célebre frase em 3 versões. Eu não te disse, eu não avisei, eu não falei. O mais dramático é que da próxima vez ele vai fazer a mesma coisa, tomando mais cuidado para ela não saber. Olha, essa é uma dica de ouro que o JB está dando. Infelizmente, como sempre a gente comenta aqui, passa depressa quando o entrevistado é um entrevistado como o JB Oliveira, o tempo passa depressa, quando o tema é um tema bacana. Eu tenho aqui 1 minutinho ou menos isso, aqui já estão me sinalizando, JB, se você deixar aqui um depoimento rápido final do teu site, revista Apólice do Mercado de Seguros, um abraço, Kelly, Francisco Pantoja, a equipe toda. O JB Oliveira tem uma coluna, sempre ao final aqui, ele vai falar sobre comunicação e expressão. Recomendo que vocês leiam essas produções do JB Oliveira, principalmente você, corretor de seguros, securitário, que está preocupado em alcançar mais resultados. O audiobook dá para adquirir através do seu site? Isso, meu site. www, acho que o Armando talvez coloque aí, jboliveira, obrigado Armando, .com.br. JB Oliveira, foi um prazer enorme, obrigado por ter aberto esse espaço na sua agenda tão concorrida e já te convido ao vivo para voltar aqui novamente para falar sobre a comunicação, sobre as diferenças entre os homens e as mulheres, para agregar mais ainda valor ao nosso profissional do mercado de seguros. Se você quiser em 10 segundos deixar aí um recado final. Quero agradecer a atenção que vocês dispensaram, essas perguntas que não pudemos responder, mandem para o site, eu terei prazer em responder. Acompanhem o nosso site e eu aceito esse convite do meu amigo Construcci. Voltarei sim, com muito prazer, para falar mais com vocês sobre homens e mulheres. Obrigado, JB. Obrigado a você, web espectador. Obrigado, TV Geração Z, com mais de 20 milhões de acessos mês, provando a força da web brasileira. Até quinta-feira que vem, ao vivo, com mais um programa Web Seguros TV. Obrigado e até lá.